Compre o seu cavalo registrado de raça pura. É aqui, no Vale do Paraíba, em Jacareí, no Paraíso Aras Lagoinha, que os nossos cavalos campeões Pampas estarão esperando por você. Com preços muito acessíveis, você adquire na hora e já vai curtir cavalgadas e passeios com a sua família. Consulte o Aras Lagoinha no Google, nos procure no Instagram, no WhatsApp e torne o seu sonho possível. E hoje eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha vai acompanhar. O assunto é gostoso, tem muita história para ser contada aqui. Antes de eu apresentar, né, quem vocês já sabem que está aqui hoje, preciso dar boa noite para o meu parceiro aqui que está aqui firme comigo. Corremos, voamos igual jato, né, Rodrigão, para estar aqui. Mas estamos aqui firme para colocar o cavalo na vitrine, que é onde merece, e falar do que a gente é apaixonado. Rodrigão, boa noite. Hoje o programa promete. É isso aí. Boa noite, Pedrão. Boa noite aos amigos que já estão acompanhando, entrando aqui ao vivo com a gente. Muito feliz por mais um Pô de Prosa. Tenho certeza que vai ser Duplo, né? Duplo. Duplo, exatamente. Vai ser um sucesso, porque hoje nós temos aqui convidados duplos. Vai ser muito interessante. A gente vai falar muito assunto que todo mundo vai gostar. Então, acho que tem muito para a gente conversar aqui. Vamos aqui aos nossos convidados, porque a gente não pode perder tempo. O tempo parece que é longo, mas é curto. Quando a gente menos esperar, já está acabando. E a gente tem muita coisa para falar sobre criação deles, sobre futuro, o que eles esperam, o que eles estão enxergando, falar sobre o passado, presente. Então, a gente tem muita coisa, muito bate-papo para fazer. Show. Pedrão. Pessoal, hoje a gente vai receber Paulo Eduardo Corrêa da Costa, o famoso PEC, lá do Aras Lagoinha, e Marisa Iório, que dispensa a apresentação. Para vocês entenderem, nós vamos dividir o programa em duas etapas. Nós vamos fazer uma etapa com o Paulo, e a gente sabe que o Paulo, ele, para quem conhece, gosta de falar. E a segunda etapa, nós vamos ter que interromper o Paulo e vamos convidar a Marisa para sentar aqui na cadeira do nosso Pô de Prosa. Então, sem mais delongas, Paulo Eduardo Corrêa da Costa, o PEC, seja muito bem-vindo ao Pô de Prosa. Muito obrigado, um prazer estar aqui e não vou falar muito para você já começar com as perguntas. Assim você já ganha tempo. Maravilha. Então, vamos começar resumindo aí, para quem não conhece ou para quem não tem ainda esse conhecimento do início do projeto de vocês, como é que surgiu toda a ideia que acabou explodindo hoje como Aras Lagoinha e a marca PEC dentro da raça. Assim, para ser bem simples, o Aras Lagoinha começou num condomínio, num lote. Um lote pequeno que o pai da Marisa tinha, e ela gostava muito de andar a cavalo, e nós compramos um primeiro animal. E ficamos lá, ficamos olhando aquele animal, etc. Aí depois veio outro, aí você compra outro, e de repente não cabe mais no lote. Aliás, é bom a gente dizer que todo mundo que começa assim. Sai comprando que nem um doido, isso aí. Enche de animal, não sabe o que fazer, chama o técnico num segundo momento, não tem aquele cara que faz a pastagem antes, primeiro eu faço a pastagem, faço as baias, faço tudo, depois agora eu vou comprar. Não, o cara compra e quando não dá mais ele começa a ver onde ele vai. Isso aí. Tá certo? E começa a vender também, e aí é uma confusão, ele chama o técnico e tal. E nós não fomos diferentes. Nós começamos a comprar um monte de coisa, não tinha onde colocar. Aí eu consegui, depois de um esforço, também não tinha dinheiro na época, então eu fiz um esforço tremendo, pedi até emprestado e consegui comprar uma terra que nós estamos até hoje, que é onde é o Aras Lagoinha, que não é tão grande, tem uns 20 alqueires, até bom, porque se tivesse 200, eu teria 1000 cavalos. Então eu gosto que não cabe, tá certo? Só que nós enchemos de baia, tem mais, o que tem umas 78, 80 baias lá. Tá. Não mais, 200, né? 80 na de baixo, tem 200 baias mais ou menos. Então, logicamente não cabe lá, então se tivesse eu teria mais de 1000 animais. Então nós começamos assim, certeza, né? Porque na verdade nós apaixonados somos todos loucos. Quando a gente vê, a gente está criando, quando vê, 1000 seria fácil em 200 anos. Bom, eu como não tinha dinheiro para sair correndo com isso aí, o que eu fiz? Eu gosto de estudar, né? Então comecei a estudar genética e pedigree. Aí comecei pai de tal, avô de tal, sabia tudo. Chegava um cara e perguntava para mim, pai, avô, sabia tudo. Agora não sei mais como sabia, mas sabia tudo. Então, comecei a estudar por aí. Eu falei, genética, primeira parte. Bom, e agora o que eu vou fazer para comprar? Pensei, fiquei observando.
Os caras ficam comprando essas éguas mais bonitas, as melhores. Não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar o que interessa. O que interessa? Aqui dá filho bom. A base. Exatamente. Então eu fui atrás, pesquisei de novo, e fui atrás das éguas velhas. Que o cara tinha 4, 5 campeões, chegava lá, tinha uma desmilinguida no meio do pasto, eu já sabia que ela tinha dado 5 campeões, então o cara já não queria mais. Tal, acho que dá para tirar mais umas 2 crias. E eu sempre investi em veterinário. Sempre investimos. A Marisa adora isso aí. Ela é uma veterinária melhor que muito veterinário sem ser veterinário formado. Aí nós começamos a olhar isso aí, tá certo? Começamos a olhar isso aí e começamos a comprar essas éguas velhas e elas começaram a dar produtos bons. Que legal. Então foi assim que a gente começou, comprando égua velha, tá certo? E comprando cobertura, que não era caro na época, agora ficou um absurdo. Agora na época era assim. Como que era na época? Você visitava o João te visitava, trocava, mostrava a criação para o outro, ele me dava 5 cobertura, eu dava 5 para ele, ninguém ligava. Sim. Não era esse mercantilismo de hoje, era muito mais legal. Tá. Isso aqui é bem registrado, era muito mais legal. Eu era pequenininho, primeiro comprei uma primeira égua do Wilson Rosendo Nogueira, uma primeira potra, chamava Sapeca do Alegre. Que legal. Tá certo? Essa potra era maravilhosa, não sei nem como ele me vendeu. Tá certo? Porque ele jogava no pasto, não sabia. O Rosendo Nogueira era um cara maravilhoso. Eu comprei essa potra, levei na exposição de Jacareí, ela ganhou. Eu só tinha uma. Eu ganhei dos caras todos lá. Aí eu me animei, né? Aí entrou o espírito da competição, né? Então foi assim realmente que eu comecei a criar com éguas mais velhas, tá certo? Coberturas não eram as melhores, mas naquela época não era caro. E assim eu fui avançando e depois que eu comprei a terra do lado, viabilizei. Aí quando você comprou a terra do lado, você começou a estruturar mais animais, foi isso? Não, eu estruturei baias. Eu tenho 200 baias feitas, tudo de tijolinho, arrumadinho, mas aí já entrou ela que entende disso. A minha terra não é num lugar melhor, Jacareí não tem uma terra tão boa, né, meio arenosa, mas de qualquer maneira nós... Muito adubo, muita luta. Preparando a terra. Fomos preparando e hoje está tudo estruturado lá. Ele tem 20 alqueires, nós devemos ter lá 180 animais, 200 animais, não deve ter mais do que isso, já teve mais, já fiz loucura, mas não cabe, né? Por isso que eu não quero muito grande. Ainda bem. Ainda bem que não cabe. Tem um monte de baia, fica alguns na baia, mas agora está uma logística boa, porque os animais, tem muito animal também não funciona, mas é que tem que ter quantidade para selecionar a qualidade. Sim, com certeza. Fala pra gente, você contou aqui antes da gente começar sobre as 3 coisas que você mais gosta aí, né? Que eu mais gosto na criação. Na criação, que é exposição, genética e leilão, né? Venda do e cavalo. Acabou. Agora, para você conseguir curtir essas 3 coisas bem, precisa de estudo. Para você poder estar na cabeceira da exposição, você precisa de uma base genética muito bem feita, e para você vender cavalo, você precisa das 2 coisas anteriores. Então, acho que a gente podia explorar um pouco mais a fundo a questão genética. Você contou dessa primeira potra, mas com certeza aí, a hora que você começou a despontar, você começou a ter que pensar numa base genética, e eu queria entender como é que foi esse seu pensamento lá atrás. O seu critério. A minha base genética foi a que todo mundo tinha na época. Tinha a tropa de Holanda, leia-se o Glenarra Mangalaga, que foi meu, e tinha a tropa JO, leia-se o cavalo que eu tive também, podemos até falar, que é o Castelo OB. Foram os 2 cavalos que me estruturaram nesse começo. A genética minha foi por aí, tá certo? Nada é diferente dos outros, né? Eu cheguei à conclusão que os bons mesmo era a linhagem JO e a linhagem do Manga Larga, mas eu fiz as 2 linhagens. Tem gente que cruzou entre elas, etc. Não, eu fiz o breeding disso aí na medida que eu pude fazer, tá certo? Agora, era muito difícil você participar das coisas. Por exemplo, o Castelo OB, né, linhagem JO, etc. Tal. Como que eu consegui esse cavalo, né? Eu não tinha dinheiro, para começar, já disse. O Castelo OB talvez ele fosse o cavalo mais lindo que já apareceu. Da época, cenário da época. Eu sempre falo que as coisas têm que estar no seu cenário. Isso era que ano, mais ou menos, para a gente tentar se localizar? Pode 90, ser. Anos 90. Tá. Bom. E o Castelo OB, de repente, um cara chamado Vituli, que inclusive era do mercado financeiro, e eu sabia, e que eu conheço, ele tinha uma tropa e fez um leilão. Como é que chamava a tropa? Não me lembro. Ele lançou...
Embaúba, Aras Embaúba. Embaúba. Lançou a tropa num leilão, fez uma liquidação. E vou dizer para todo mundo, se você quiser comprar animal bom, fora você visitar o Aras, Sim. e o cara sempre te mostra Sim. o pior, e quando você quer o melhor não quer vender, e se quiser vender é muito caro, isso é verdade. O resto é tudo conversa. Então, o que você faz? O que você faz para se dar bem? Você vai em leilão de liquidação de plantel. Porque o cara está vendendo tudo. E se perde na multidão ali, você pega 2, 3. Se estuda bastante essa tropa. E eu fui na liquidação do plantel do Vituli. Tá certo? Que não foi barato. Tá. Foi na época meio do Orfeu, foi naquela época lá. Não era barato. Era uma liquidação de plantel. Lotou, era Palace. Na época os leilões eram no Palace. Certo? Agora não tem mais isso aí. Não. Difícil. Então, os leilões eram espetaculares. Podia voltar, por sinal. Podia voltar, por sinal. Era muito bacana. E era em São Paulo, você não precisava ir para longe. Todo mundo ia, lotava. E geralmente era segunda-feira, que era o dia mortão. Ia todo mundo na segunda-feira para o leilão. Segunda-feira é o dia mortão. Você tinha segunda-feira, opa, hoje é dia de leilão. Aí você ia no leilão, ia no Palace, bebia de graça, comia de graça e acabava comprando cavalo. Todo mundo comprava. Eles ficavam numa baia ali do lado do Palace, tinha um terreno enorme lá, e já tinha as baias, os cavalos ficavam lá e serviam ali no Palace. Eu fui mais de 40 leilões do Palace. Maravilha, que delícia. Era uma delícia. Era uma delícia. E tinha muita liquidação. E essa liquidação desse cara, apareceu lá Castelo B. E aí veio o Tioca. O Tioca já existia. Ele tinha uma empresa chamada Pegasus. Tá, e todo pequeno criador, ele em cima, opa, quer ser sócio da Pegasus, não sei o quê, ele dava assistência. Tá certo? E ele era o cara do momento. Tá certo? Era ele e um cara comercial que eu não me lembro, que fazia os leilões também. Paulo Pimentel. Então, organizava esses leilões. Ele via, você quer fazer parte do condomínio? Quantos são? 10. 10 membros. Porque o Vituli queria uma nota no cavalo. Então, fizemos um condomínio de 10. O Tioca organizou. Agora eu vou contar umas coisas legais. Quando chegou lá no leilão, Palace lotado, e eu lá era o bundinha da turma. Novinho, tinha uma vinha aqui, outra ali. Tá ali. Tá? Danton, Okada. Na época, o Danton tinha a grana, ajoelhava quando ele passava. Okada, japonês maluco, comprava tudo, tinha material de construção. Todo mundo empresário. Fagundes Pai. Fagundes Pai. Era um dos sócios. Que legal. Quem mais? Tem vários. Bom, aí eu peguei, fui lá no leilão, fiquei assistindo. Entrou Castelo B. Puta, monstruoso. O cavalo era lindo, maravilhoso. Só tinha uma cabecinha, era meio cabeçudo. Tá certo? Mas era lindo. Então, quando a gente fala lindo, a gente não fala que é morfologicamente perfeito. São duas coisas meio diferentes. Sim, mas ele tinha uma excelente morfologia, andava bem para a época, já nem me lembro. Bom, enfim. Tudo da sua época. Marcha não existe. Mais ou menos, mas tudo bem. Não existia, isso eu vou falar também, essa conversa. Tudo a sua época. Tudo a sua época. O cavalo então, da época. Aí ele entrou lá. E, porra, e os caras foram desistindo. Foi tudo desistindo, o Tioca desesperado. E o Tioca deu lance, porque não ia ter lance de ninguém, ninguém ia pagar o que o cara queria. Aí o Tioca foi, comprou. Quem confirma? Eu confirmo, o pequenininho. Uma cota. Tô até vendo já. Uma cota. Aí confirmou mais um, acho que foi o Okada, não lembro. Aí, mas quem vai receber o cavalo? Fui eu. Eu fui receber o cavalo. O pequenininho. E daquele momento em diante, pessoal, eu fiquei conhecido na raça manga larga inteira. Eu era pequenininho, não tinha nada, e com aquele marketing daquele momento, eu comprei o cavalo mais caro da raça. Ele foi vendido por $640 mil. Nossa Senhora. Eu fiz a conta na época. Pai, certo? E eu paguei $64 mil, que era 1/10. 1/10. Entendi. O dólar estava 1 para 1. E foi 64 mil dividido em 10, não, em 20. Eu sei que deu 8 mil. 10. 64 mil dólares, dava lá não sei quanto, e deu 8 mil por mês que eu tive que pagar, eram reais, não sei na época o que era um valor razoável. Pega 64 mil dólares, divide por 10, dá $6.400 por mês, tá certo? Que é um valor grande, tá certo? Foi a minha cota. E o cavalo foi vendido por $640 mil.
Eu e o mais um. E agora? E os outras 8 partes? É do dono. Aí o Tioca começou a labuta. Conseguiu 6. Fizemos uma reunião. Fomos lá num evento. O Lauria levou advogado. O Lauria, lembra do Lauria? Mário Lauria? Levou de Passos, levou advogado. Puta, difícil. Eu era o Zezinho lá. Aí cheguei lá, o Vitúlio falou: eu fico com as 4. Ele era o vendedor. E nós concordamos todos ali. Ele deu um prazo, ficou tudo legal. E ele vendeu. E nós ficamos com o cavalo. Aí, quem recebe primeiro? Ficou o Danton. Danton recebeu o cavalo. Até vou emendar com uma historinha aqui. Eu estou falando muito, eu sei, mas é o que eu vou dizer. Conta história interessante, é importante. Aí, o que aconteceu? Ele olhou lá. Tá contando a história do Aras. Logo depois, o Danton entrou, acabou o ano do Danton. Cada um tinha que levar 7 éguas, tinha limite de éguas, todo mundo sabia, tinha limite de cobertura. O cavalo podia cobrir 72 por ano, não podia cobrir mais. Tá. Acho que eu tinha 8 nós éramos 10, 80. Era 80 que podia. Passou de 80, não registra cobertura. É uma coisa para o pessoal saber. Então, cada um tinha 8. Eu mandei minhas éguas lá, tal. Todo mundo mandava as éguas, não tinha inseminação artificial. Mandava as éguas lá, etc e tal. Aí, acabou o Danton. Quem é o próximo? Eu falei, vamos fazer uma reunião, tal. Aí eu cheguei lá e falei, eu me candidato, você é o próximo, tal. Aí o Lauria lá na ponta da mesa falou, eu também quero. Pô, tem impasse, né? Já começou. Pô, mas eu sorteia. É isso aí, fez sorteio. Sortear. Botaram lá um negocinho. Os 2 nomezinhos no papel. Os nomezinhos no papel. Aí o Vitúlio falou, porra. O Danton falou, o Vitúlio, que era o dono, levou um monte de água lá e não me pagou ficou me devendo aqui as estadias, não sei o quê. Tal. O Vitúlio falou, tudo bem, eu sou o dono, vou pagar, tá tudo certo. Mas vamos fazer o seguinte, eu não quero os meus 4 papelzinhos, eu dou para quem pagar o Danton. Então, devia lá para o Danton 15 conto, tá certo? Ninguém quis pagar. Eu falei, eu pago. Paguei. Assim eu tiro o meu nome da caixinha. E fiquei com 5 nomes. O meu e mais 4. Ah, que beleza. Do Vitúlio. Tá, a probabilidade ali melhorou. Melhorou. Bastante. Tirou, saiu o Paulão. Aí eu fiquei com o cavalo na estação. O cavalo estava... Já não estava no Danton, eu era a 3ª vez, estava no Zé Luiz Penha Morena. E esse era o cavalo Era o cavalo. Era o cavalo do momento, assim. Mas eu admito que não foi tudo isso na produção. Tá, tudo bem. Mas era o cavalo do tudo momento. bem. Tá. Bom, aí foi uma aposta. Foi uma aposta, mas era um cavalo muito bonito. Aí ele veio para mim. Vinha para mim. Pô, aí o Lauria resolveu mudar. Não foi com o advogado de novo. Aí, não, eu quero receber, não sei o quê, mas eu ganhei a votação, pô. Eu ganhei a votação. Mas eu quero ficar, e ficou aquele impasse. Aí o Zé Luiz me ligou de noite, Zé Luiz Penha Moré, cara batuta, 100%, adoro ele. Ligou para mim e falou assim, Paulão, tô mandando para você na madrugada. Vou me ferrar, porque a minha mulher do Lauria são amicíssimas. Mas eu vou te mandar. Aí ele me mandou. Vou criar um problema em casa. Chegou. Mas o Lauria é boa gente. O que aconteceu? O Lauria, me sacaneou. Vem aqui, vamos fazer o seguinte. Eu fico até janeiro e de janeiro eu te mando. E ficou tudo certo. Eu fiquei até janeiro e mandei para ele. Quando eu mandei para ele, eu quero ficar com... porque ele quase que ele ganhou essa aposta, porque no meio, sabe o que ele fez? Ele comprou de todo mundo as cotinhas. E ficou eu e ele com 9 cotas. E o cavalo comigo. Por isso que, quando ele viu que ele comprou as cotas. Eu falei, tu quer comprar minha cota? Aí eu vendi por 200 pau. Eu paguei mais, mas usei o cavalo 1 ano e vendi para ele, ele foi feliz. O Lauria era um cara muito bacana, mas ele era tinhoso, ele queria isso. Então a história do castelo é essa. Tá. Então a minha tropa se baseou nesse castelo, um cavalo caríssimo,
Tá. certo? Que eu vendi a minha cota depois, tá certo? E depois eu fiquei de Glenarra, que era a linhagem Mangalaga. Então, voltando à sua pergunta, a minha tropa ela teve a confluência disso daí. Mas tem mais uma coisa. Existe um negócio, por isso que o embrião foi uma revolução, pro bem e pro mal. Tá. Que é pro mal também existe esse pro É isso mal. que eu queria que você explicasse. Mas é pro bem e pro mal. Explico. Mas o embrião foi uma grande coisa pro bem. Que foi o seguinte, né? Todo mundo, todos os aras, é bom se falar isso. Sim. Tem 4 éguas boas de produção. Sim. Aquelas mãezonas. E o resto tudo bem. Não estou dizendo que é 4 éguas boas de produção que não erra nunca. Cavalo que for. E eu tinha essas minhas, que eram as minhas. Cada um tem as suas. Tá certo? Então eu gostava muito de colocar nessas mesmas éguas. Tá certo? Então, a vinda do embrião me ajudou muito nisso aí, porque eu fui repetindo nessas éguas. E o nosso investimento foi em veterinária. Tá. Porque as boas éguas, eu tinha mais égua, lógico, mas a grande jogada que surgiu quando veio o embrião. Você perguntou por que o embrião foi bom ou foi ruim? O embrião foi ruim pelo seguinte, elitizou. Elitizou. Tá. Todo mundo tinha mais criadores, tinha uma turma muito maior, elitizou, porque poucas pessoas, agora concentrou, porque o cara faz embrião. Tá? Então, a égua mais ou menos, eu vou chamar de égua mais ou menos, Sim. também produz. Como que eu quero dizer? Eu tenho muita égua feia que dá filho bom. E tem muita égua maravilhosa que só dá porcaria. A raça é assim. Só que a égua feia não tem chance. Você nunca vai saber se ela é boa. Só se tu soltar no pasto e acontecer um cruzamento ali que você não sabia, nossa, boa, e você começa a olhar ela com outros olhos. Então, o que acontece? Existem muitas éguas de genética boa e de produção espetacular que você nunca vai ficar sabendo, porque você não dá chance a elas. O embrião fez isso. Então, você pega as tuas 5 campeãs, que têm maior probabilidade, por serem campeãs, de produzirem, cobre com essas 5, e repete com essas 5, e repete com essas 5, e as outras. Sim. Não use. Às vezes você tem uma égua mais ou menos, que ela é espetacular de produção. Então, eu, por exemplo, conheço aí nos aras várias éguas que não são muito boas e que são as matrizes de produção. Se eu chegar lá, não me vende por nada. Tá certo? Então, isso o embrião estragou muito. Então, a égua, vamos chamar de do meio, que poderia ser uma excelente barriga, nunca terá sua chance. Entendi. Talvez com um criador pequenininho. Tá certo? E é o que acontece muitas vezes. Então, o embrião fez isso. E também, o embrião fez com que o mercado dessa égua média sumisse do ponto de vista dos criadores. É um negócio que depois vamos falar também. Porque, na verdade, o grande mercado para nós não é nem o pequeno criador. Para mim é o usuário. O usuário é o mercado. Tá certo? Nos Estados Unidos, você tem poucos propriedades, poucos criadores, não tão poucos, porque lá é enorme, mas tem poucos criadores, que criam cavalos, e o resto é o usuário. O cara compra um cavalo para passear, compra 2 no máximo, aí outro compra, e esses criadores são admirados como selecionadores, etc. Não tem esse negócio. No Brasil tem essa mania, como a terra é barata, o Brasil tem um modelo de negócio no cavalo meio diferente. Todo mundo quer ser criador. O cara vai lá em casa, compra uma égua, já lê negócio de criação, lê a revista, vê a revista, aquela revista pro cara, o cara fica viciado, conta pra mulher, sou criador, aí o cara vira criador, e todo mundo vira criador. Tá. Isso não é bom, no termo de vista da seleção. E isso cria uma oferta fora do normal, porque todo mundo aprendeu na faculdade o que é progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão geométrica é cavalo, porque nasce 2 fêmeas, que dá 4, que dá 8, dá 16, vamos embora. Sim. Tá certo? Isso dá oferta. Tá certo? Então, essa oferta tão grande é fruto das vendas e que todo mundo quer ser criador e cruzar e tirar produtos. Enquanto que nos Estados Unidos você tem aquele criador e o mercado é mais exuberante nesse ponto. Você cria cavalos para passear, você cria cavalos para usuários, muitos cavalos de luxo.
Tem cavalo de 50 mil dólares que é de luxo, Uhum. tá certo? Para passear. Tá. E você tem os criadores que são selecionadores, fazem reunião entre si, fazem seleção, etc. E não é tão disseminado como é aqui. Aqui a terra é barata, lá é caro. Terra é barata, o cara quer criar, tem todo o direito, tá certo? Mas eu não estou falando que é certo ou errado. Eu estou falando que é diferente. Joia. Tá certo. Bom, chegamos a hora de você mandar uns abraços, Vou. Rodrigão. Vou Pra falar aqui, gente que tem seguir bastante depois. aqui. Maria José, do hashtag Pensando em Decoração, mandou olá, boa noite. O Edu, do FI, mandou aqui um abraço pra gente. Carla Mudinucci também mandou boa noite. Silvana Aparecida, boa noite, parabéns pela participação do seu Paulo e da dona Marisa, que tanto admiro. O Marcelo Luiz Cerqueira mandou boa noite Ei, aqui, Marcelão. desejando. Marcelão sempre presente. Rodrigo Novaes também. Tarcísio, Guga Meirelles, Kleber Yamamura, Carla Tomás, A galera André, tá o em pessoal peso tá aí aqui. acompanhando. Ander, o pessoal da revista Business Rural tá aqui também, Wilson, tá todo mundo mandando boa noite, mas que a gente quer pergunta, gente, vamos lá que a gente quer pergunta aqui também, vamos mandar pergunta pra gente, pessoal. Maravilha. Vamos lá. Ô, Paulo, e aí, assim, a questão pelagem, né, que a gente acho que é indiscutível hoje, o quanto que isso aí, o Representou, né, marco que pra vocês vocês, né? representam dentro da pelagem na raça, como que isso começou a virar, se sedimentar mesmo? Bom, isso apareceu depois de uns 14 anos, acho que a gente estava criando, estamos chegando a 98. Eu fui num leilão oficial, tinha leilão oficial, era mó legal, domingão, cara, domingão era de lei. Todo domingo à tarde, pô, não sabia nem o que fazia, domingo eu não conheço ninguém. Ia almoçar lá, almoço era lá. No leilão. No leilão, tá certo? Era a vocês não festa. imaginam como era legal. Bom, mas eu fui no leilão oficial e pintou no primeiro lote uma égua branca, tordilha, né? Ou branca, não é nenhum dos dois no fim. Cachudaça, tal. Eu falei, vou comprar essa égua. Ninguém deu, tem um cara brigou, tal, comprei. Botamos lá na baia. Eu cismei, ela falou que era bonita, que ela sabe. O olho é dela, ela sabe ver. Eu sei mais ou menos. Então, veio essa égua, e aí começou a entrar juiz lá. Pô, a égua é ótima, todo mundo elogiando. Eu falei, opa, legal. Aí fiquei com a égua, cruzei, e aí descobri, tomando um banho nela, que ela é pampa de tordilho. Porque o pampa, ele é branco, só aparece quando você dá o banhão. Você só vê Pampa quando- de tordilho. Eu falei, é pampa. Com Aí banho. cruzamos lá, e nasceu nasceu duas rosilhas, que foram campeãs, nossa, Baía Blanca do PEC, em Costa Blanca do PEC, e nasceu o Monte Blanco, pampa. Quando o Monte Blanco passou, eu não acredito. Esse cavalo é melhor que os outros, que os alazões, inclusive. E veio, todo mundo foi lá, falou a mesma coisa, nós nos animamos, estava surgindo a raça pampa, a gente começou a levar, a primeira pessoa que levou lá, ele foi campeão, ninguém me conhecia. Aí eu trouxe de volta, tal, Paraná. Aí teve a gestão do Bertolino, e a gente foi. Como é que chama aquele que é primo do Mourão? Zurita. O Zurita também tinha, nem queria mais, eu acho. E aí fomos lá e surgiu a Pampa, vamos dizer, a diretoria Pampa, vamos dizer. Só pra gente entender, Pelagens, vamos chamar. época, seu plantel tinha o quê? Era o quê? 30 éguas, 20 éguas, 10 não éguas? mais, eu era exagerado. Já Devia era. ter umas 60 éguas, mas não eram Pampa, não. Tá. Ainda bem que já era só 20. Não, tinha uns 80 animais, umas 40 éguas, vai. Tá. Vamos lá. Mas aí eu peguei, comecei esse cavalo foi ficando lindo, e a gente começou a cruzar. Quando fomos na Pampa, de repente, o que a gente viu? Todo mundo que ia lá só queria ver ele e os filhinhos Pampa. Todo mundo que ia lá, estou falando os usuários, todo mundo que ia lá queria ver os Pampa. Então, o que aconteceu? Eu falei, aprendi com meu pai. É melhor ser cabeça de gato que rabo de leão. Opa, eu vou entrar nessa. Ninguém tem, mas fui muito corajoso. Tive que investir muito. Nós somos corajosos, investi muito. Ninguém ligava. O pessoal tirava até um pouquinho de sarro. O próprio Mark não gostava. E a gente foi, insistiu. Iam lá, eu insisti. Aí o pessoal começou a ver que tinha mercado para usuário, nós fomos. Aí eu falei, vamos selecionar. Aí o que nós fizemos? Nós fomos comprar coberturas, alazãs, né, porque nem Pampa tinha, e começamos a cruzar com as éguas
pampas, que iam dadas. Mas E o essas Monte Blanco cruzava com as éguas alazãs. Mas essas suas éguas pampas eram de onde? Que genética que era? Era minha com as minhas éguas. Eu pegava o Monte Blanco e punha nas minhas éguas alazãs. Foi ele que fez a base Então, isso, dessas Ele que fez a éguas. base, mas tinha entendi. o contrário também, Entendi. tá certo? Aí nasceram as éguas pampas e eu comprava a cobertura e punha nas éguas pampas. Entendi. Porque veja bem, Mas, veja, mas você procurou no mercado égua pampa também ou Não, não? não, Era não, tudo, nunca tudo, comprei. tudo dentro da acho que da- nunca da sua comprei uma casa. égua pampa. Ah, Acho que nunca comprei. Comprei uma, Tá. mas não comprava égua pampa. E- Até porque não tinha. Sim. Até porque não tinha. Mas é bom dizer o seguinte: é muito fácil. Você chega hoje, pega um cara que vai começar a criar riquinho, tá sempre tem riquinho. Porque o cara, quando ele começa a ganhar dinheiro no negócio dele, ele fala: o que eu gostaria de fazer na vida? Lancha, mulherada, quero jogar futebol, não, quero cavalo. Eu gostava quando era pequenininho. Pronto, aí ele ganhou esse dinheiro excedente e vai criar cavalo. Até o dia que a mulher briga, porque ele não troca o móvel da casa, não troca a cadeira, fica tudo, e ou ele tem bala para continuar ou ele desiste. Tá certo? Então é meio assim, tá certo? É meio assim. Então, o que eu estava falando do Tá bom. riquinho. Então, Isso. entrava esses caras, não porque eu estava falando isso, porque Não, Da na verdade, base, a gente está tá falando, falando- da base das éguas pampa, de onde você Então, você essas não éguas comprou. pampa, o que acontecia? O cara que tem dinheiro hoje, que começa a criar, ele compra uma cobertura, vamos dizer, do vermute, tá? Dos melhores garanhões, e compra as melhores éguas, ou as barrigas, ou as éguas. E cruza príncipe com princesa. A chance dele ter sucesso é muito maior que a minha. Na época, hoje não. Na época. O que acontecia na época? Eu tinha uma égua pampa, né? O que tinha, eram poucas. E tinha que comprar uma cobertura cara, mas eu tinha só uma ponta. Ou eu tinha outra ponta, né? Eu tinha uma égua boa, que eu conseguia comprar, e tinha que pôr meu cavalo, que não era tudo isso, porque era um cavalo pampa do começo. Então, a trajetória se multiplicou por pelo menos 4 anos em relação a um cara hoje. Sim. Porque eu não podia comprar os dois muito bom. Hoje, graças a Deus, depois de anos de labor, Sim. não estou vendendo minha tropa, não. Mas Não. se alguém for lá no Lagoinha, vai enxergar. comprar uma égua de qualidade, Sim, tá claro. certo? E cavalos tem, meus e de outros, tá certo? E cavalos tem, não estou dizendo que não tem égua em outro lugar, mas ele vai lá no berço para comprar uma coisa que eu levei 10 anos para fazer, tá certo? E hoje tem matéria-prima. Antigamente não tinha matéria-prima. Tá. Então foi muito difícil. Deixa, ainda sobre a criação, quando vocês começaram na pelagem, vocês focaram só no pampa ou vocês chegaram a pensar em outras Cheguei pelagens? a pensar, você fez uma pergunta muito boa essa aí. Eu já estava emocionado, comprei um garanhão amarilho, que a gente chamava sopa de leite na época. Sim. Comprei um amarilho, cheguei, tinha um preto, Montenegro do PEC. Era Legal. bom pra caramba, lindo. E aí eu dei umas cruzadinhas. Aí eu falei, eu não vou ser nada desse jeito. Ou eu foco, quer dizer, para ser bom em tudo não dá. Então, primeiro eu vendi sopa de leite, fiquei com o preto você põe com preto, não dá preto. O preto não, o preto é difícil de dar preto. Por isso que eu acho que o preto é o cavalo de maior mercado que tem. Ninguém ganha do preto, nem o pampa. Mas o preto não dá para criar. Existe até uns caras aí no exterior que tem um negócio do rabo, que não tem uma história aí. Eu nunca fui pesquisar essa história porque eu já estava no pampa. Então, eu comecei a querer fazer todas essas pelagens, não fiz, por causa disso, e fiquei no pampa. Logicamente que eu tenho minhas éguas alazãs lá, que eu uso para pegar qualidade, etc. É isso. Tá certo. Rodrigão, manda um abraço. Eu tô achando, parece que tá entrando pergunta aí. Você me manda pergunta. Tem aqui. Entrou uma pergunta que é sobre a análise de mercado que eu vou deixar quando a gente entrar aqui no leilão, nas perguntas de leilão que a gente. A gente pode começar a linkar isso aí já? Aqui, pessoal, Genésio Araújo falando muito conhecimento, Horas Lagoinha, referência no Brasil. Aí Tarcísio Maranim, boa noite. O Paulo e a Marisa têm uma égua Lucena do PEC. Como? Que é Lucena do PEC. É isso aí. Ela que sabe. Ela virou e falou Eu sabia antes. queria que falasse um pouco desse cavalo, falou que é filha de um cavalo maravilhoso, tal. Tem Desse cavalo ou desta égua? falou, não, só tava falando da égua, falou que ela é égua maravilhosa, Certo. o cavalo é maravilhoso e tal.
e falou que tem um potro de 6 meses, bisneto do Monte Blanc e do PEC também, que é aqui, que falou que é... ele falou assim, o nome não dá para falar. Fala o nome que aí a gente... Porque eles devem ter muitos bisnetos lá, viu, meu amigo? Do Monte Blanco. Vamos aproveitar para entrar então agora um pouco na questão das exposições, porque depois que você começou, você falou que existia até uma certa resistência, né? Até uma certa... O pessoal te olhava... Como é que foi esse início de estar despontando nas exposições? Então, veja bem, e como é que você foi ganhando espaço? No começo, né? A exposição do Pampa era até separada, tinha até pista, juiz separado, pista separada, depois juntou tudo. Quer dizer, é separado ainda, mas é na mesma pista, mesmo juiz, geralmente. Né? Mas nas exposições, o que acontece? Principalmente juiz novo. Juiz novo é um problema, porque ele é meio seguro, está começando. Agora não tem nem mais juiz novo, é sempre os mesmos, mas ele entrava, e assim, quando entrava o Pampa, era difícil dar para o Pampa, porque tinha um preconceito. Ainda tem um pouquinho, mas tinha um preconceito. Então o Pampa entrava, no geral, né, porque era geral até antes, não tinha pelagem. Não tinha divisão. Ainda não tinha, era geral. Tá. E o Pampa ficava para trás. E vou te dizer, até que já chegaram a me dizer, teve cara que me disse, eles não conseguiam julgar o Pampa, achava difícil por causa das manchas, etc. Até isso eu ouvi, que era meio difícil. Então o Pampa entrava, ele já ficava lá em quarto e não saía mais, tá certo? E nós lutamos muito contra isso, e foi essa batalha que fez mudar. Depois que vieram, é verdade, depois que vieram as exposições de cada pelagem, tá certo? Separado, mas levou muito tempo foi tudo junto e teve muito preconceito e o jurado às vezes ficava inseguro, principalmente jurados novos, né? E para se acostumar, porque, por exemplo, no Marchador, o Elo Café da Nova é grande, era o melhor raçador, o melhor pai que tinha. Tá. Nas outras raças tem o Pampa à vontade. Tá certo? No quarto de milha teve tanto que fizeram até a parte. Então, o que acontece no Manga-Larga? Tinha preconceito. Não era que nem as outras. Sim. Então, demorou mais. E isso eu te digo, nós lutamos muito por isso e acho que isso chegou hoje muito por nossa causa. Porque a gente lutou pra caramba por isso. E às vezes o cara até fala para ele, pô, você tá levando 20 na exposição. Lógico que ela só arruma um limite, tem que ter 30 para ter campeonato próprio. Um cara escreve 2, outro 1. Se eu não estou falando nem na nacional. Se eu não mandar bastante, eu mando até animais que não são tão bons, que talvez eu não quisesse levar. Mas se eu não mandar bastante, não vai ter quórum. Então eu sou incentivador, eu vou lá, pago todas as inscrições, mando um monte. E sabe o que você está mandando? Não, a questão não é ganhar ou perder, a questão é lotar. Tá certo? Eu preciso que todo mundo veja, etc. Eu tenho que defender o meu nicho. E por isso que eu levo um monte. Tá certo? E na nacional, fizeram agora um limite, que se não tiver 30 não tem campeonato próprio, eu já sou obrigado a levar, tá certo? Na nacional não me preocupo muito, porque como você até me comentou que na nacional, que números você deu? Falou que... No nacional nós temos 84 animais pampas inscritos. Para um total de quantos? Até não fechou ainda as inscrições, 356. Mas parece que no ano passado e nos outros anos teve um ano aqui que as pelagens representaram 54% dos animais totais da nacional. Esse ano, pelagens aí entram todas as pelagens, já estão representando mais de 50% das inscrições. Então é isso, quer dizer, foi um sucesso esse negócio das pelagens. Nós estávamos indo só para o alazão, tá certo? Foi um sucesso e todo mundo está animado. E ó, gente, o que dizer? A porta de entrada é de pequeno criador. E pequeno criador não, de usuário também, que vira criador de 1, de 2. Então é porta de entrada. Então, fica esse negócio de marcha. Aliás, já estou mudando o assunto, mas falando na marcha, tá certo? Lógico que eu quero mais. Tanto é que nós fizemos o Analoc há 15 anos atrás, quando ninguém falava nisso, tá certo? Fizemos o Analoc no Lagoinha, foi na nossa casa isso aí que começou. Então, nós que começamos, na raça, não tinha prova de marcha. Depois a Marisa explica melhor isso. Não tinha prova de marcha. Quem criou a prova de marcha, eu vou falar criar é meio forte, foi o Lagoinha. Por quê? Porque nós começamos a fazer no Vale, Cutioca inclusive, fazemos cavalgadas e provas de andamento, fizemos a primeiro lugar que teve foi em Jacareí, que nós organizamos Jacareí durante 20 anos,
Tá certo? Foi a primeira prova, e aí a marcha foi entrando, tio. Antes o Mark era resistente, mas entrou, foi um sucesso total. Nós começamos com isso. Hoje ninguém sabe disso, que fomos nós que começamos. Ninguém sabe que foi nós que começamos com a Analock, tá certo? Ninguém sabe que nós que trouxemos da Pampa esse negócio de puxador. Antigamente era um peão só, que fazia tudo. Quem inventou o peão só puxador, o peão só que... Quem trouxe para Mangará fomos nós. Tá. Ninguém fazia isso. No começo fui criticado. Teve jurado que falava: por que você faz isso aí? Puxa desse jeito? Por que só tem um? Por que tem outro? Não, é assim que fazemos. Como o cavalo antes andava abaixado. Tá certo? Então nós trouxemos as coisas que a gente ia vendo, tá certo? Ia colocando. Isso ninguém lembra, tá certo? Agora, ninguém lembra da história, tá certo? Mas a história tem que ser respeitada. Isso era assim que fazia, né? Acho que eu até já me perdi no que eu estava falando. Deixa eu voltar aqui só para a parte da genética, porque o Carlos Tomás fez uma pergunta seguinte: Paulo, onde entra o Charles na sua tropa? Então, né, eu tinha o Glenn. O meu primeiro cavalo era um cavalo ruim, que eu comprei, que foi baratinho, chamava Figurino JO. Vou até tirar da minha coisa. Eu logo saí. Vendi bem, que era JO. Aí teve o Castelo, teve o Glenar. Aí um dia, como é que é o nome dele? O Elias, que dava assistência para a turma da época, era o cara da época. O Elias tinha que montou Gelanor e ganhou a Nacional, tinha o JC, falou do Charles: você não quer ficar com o Charles, não sei o quê. E eu arrendei o Charles um ano. Então o Charles ficou um ano no Lagoinha e eu botei a tropa inteira com o cavalo, tá certo? Botei a tropa inteira com o cavalo, depois eu tive que devolver. Dessa tropa inteira do Charles, eu tirei um monte de coisa que fez a minha base. Também, é verdade. É o Glenar, o Castelo e depois o Charles que me modelizou, porque o Charles talvez fosse o cavalo mais bonito que já apareceu. O Zé Oswaldo, ele mesmo adorava, tá certo? Ele mesmo adorava. Mas ele vendeu potrinho para um cara que nem criava. É um usuário, meio usuário, criador pequenininho. Aí descobriram. Aí o Charles veio, mas o Zé Oswaldo já não era dono dele. É verdade. Chegou por aí. Chegou por aí. Muito legal. E pode falar. Não, pode ir. Não, na verdade, a gente tem falado aí tentando agarrar com a exposição, e aí a gente já vai começar a falar um pouco do mercado em si de vendas. Sim. Logo no início, você começou a entender que era um mercado de liquidez, a papelagem Pampa? Direto, porque o cara ia lá e queria ver Pampa, eu não tinha ainda, tinha um ou dois, eles sempre quiseram os Pampas. Sabe por quê? Veja bem, nós temos que entender o seguinte: o que o cara quer? Qual a grande coisa do nosso cavalo? Nós ficamos comparando com as outras raças, os caras, porque aquele tem marcha, porque a raça... porque o marchador, porque não sei o quê, etc. e tal. Eu não acho nada disso, tá certo? Eu acho que nós temos que parar com esse negócio de exacerbar a marcha e ficar com mínima suspensão, divisão de não sei o quê, patinha para cá, patinha para lá. Não é isso. Nós temos um cavalo que marcha bem, mas é uma marcha diferente, ela é progressiva, tá certo? É mais progressiva. Porque eu vejo as cavalgadas. O marchador fica atrás, porque não sai do lugar. É mais cômodo, Quando eu saía a cavalo na fazenda velha que tinha, minha mãe que queria andar na marchadora, porque era cômoda. Agora, do ponto de vista, tá certo, do andamento, nós temos que valorizar o nosso andamento. É um andamento progressivo, equilibrado, tá certo? O cavalo é altivo e é cômodo, tá certo? E não ficar falando nesse negócio de que fica se comparando com o marchador. Não tem que comparar. E mais, só complementando. Nós temos que valorizar a nossa morfologia. Na minha opinião, devia ter campeonato de marcha e campeonato de morfologia. E depois o campeonato geral. Por que tem só o de macho e de morfologia não tem? Morfologia é primeiro, segundo, terceiro. Macho é campeão. Por quê? Para imitar os outros? Para dizer que o marchador isso, aquilo? Não. Nós temos que nos orgulhar da seleção que nós fizemos de morfologia, que o Mark fez. Uma seleção maravilhosa, tá certo? E agora nós pusemos andamento. Agora, é mais fácil por andamento ou morfologia? Muito mais fácil por andamento. Mentira de quem fala o contrário. Sabe por quê? Primeiro que o andamento é inato do nosso cavalo. Quando fez a separação lá com a turma lá, que era a separação
O nosso com o marchador, o nosso cavalo ele é inato de andar. Então é só você treinar e fazer um pouco de esforço no cruzamento, ele já volta. Agora, morfologia não. Morfologia é 20 anos. É 15, 20 anos de labuta. Para tirar um cabeção, para tirar um pescoço invertido, para arrumar uns aprumos, para melhorar uma garupa. São anos. E nós fizemos isso. E nós temos que valorizar isso que nós fizemos. Nós temos que pegar esse nosso cavalo que tem essa morfologia maravilhosa e o andamento é dele. Ele nasceu com esse andamento, é inato da raça. Agora, a morfologia não é. Teve cruzamentos de fora? Teve. Todas as raças tiveram. Então, nós temos um cavalo que anda, uma marcha ótima, progressiva, dele, como é a dele, não a dos outros. E tem a beleza, a altivez. E, além disso, galopa bem. O outro Muito não bem. Galopa bem. É um cavalo bom de função, razoável. Dá alguns saltos. Sim. Salta razoavelmente bem. Sim. Cara, ele é o cavalo completo. E isso nós temos que botar no nosso marketing. Temos que botar mais isso, porque é o cavalo que faz tudo. E não ficar atrás da marcha do outro. Deixa a marcha para lá, nós temos a nossa marcha, que é super cômoda, é bacana. É uma marcha equilibrada, não é aquela marcha que fica ali naquele troço que é para minha mãe andar. Sem criticar o marchador, ele é super cômodo. Mas ele não tem as outras qualidades que nós temos. Ele não é bonito, como nós somos. Ele não galopa, como nós galopamos. Ele não tem a progressão que nós temos. Ele não tem altivez. Ele é um cavalo pequeno. Ele não sobe o morro como sobe o nosso. Então, nós temos que valorizar o nosso. E não ficar, não, porque a marcha, fica essa discussão de marcha eterna. A nossa marcha está ótima. Tá certo? E melhorou? Melhorou. Mas vamos ver a morfologia também. Vamos exaltar aquilo que nós fizemos. Não esquecer da morfologia. Né? Não, de jeito nenhum. Ô Paulo, nesse direcionamento que você está falando da morfologia, como é que foi essa caminhada, esse direcionamento? Quem te auxiliou? Era o seu conhecimento? Era alguém que Não, te a Marisa auxiliava? entende muito de morfologia, tá certo? Eu não entendo tanto. Eu sei ver um cavalo e tal, mas eu não tenho nos detalhes. Ela entende bastante de morfologia, tá certo? E de marcha melhor do que eu também. Mas ela entendendo isso, mas na morfologia nós tivemos uma vantagem. O Mark fez para nós. Por mais que se critique o cara, os cavalos que vieram são lindos. Então, o nosso cavalo ele já é bonito. Tá certo? Lógico, e o pessoal às vezes quer para pôr muita marcha, quer enfeiar o nosso cavalo. Não tem que enfeiar. Aliás, eu concordo que às vezes o cavalo que anda muito não é bonito, tão bonito. E o que é muito bonito, às vezes não anda muito. Mas agora já tem exemplos. Pega a Graziella do Corumbau. Anda pra caramba e é linda. E é isso que nós temos que perseguir. Mas não ficar querendo ir pro andamento. Por isso que eu falo, por que tem prova de marcha? Porque o cavalo pode ser horrível e ser campeão de marcha. Então deixa que eu arrumar um lindo para ele ser campeão só de morfologia. Aí me dá o geral, porque interessa é o geral. Porque às vezes fala assim, olha, esse cavalo é bom de marcha e esse aqui é bom de morfologia. Mentira. Porque esse que foi campeão, olha, esse ganhou a marcha, esse ganhou o geral. Mentira. Porque o geral não é morfologia. O que é? É a soma dos dois. Nenhum cavalo que for quinto de marcha ganha o geral. Porque somos dois. Sim. Então, a mentira de falar, tem um marcha e tem morfologia. Não é nada disso. O campeão do geral é o cavalo que foi o melhor nos dois. Tá certo? Que se dê os pesos que se queira. Tá certo? Foi o melhor nos dois. E não dizer, não, esse seu cavalo ganhou o campeonato, mas o meu ganhou andamento. Não, o meu ganhou os dois. Ele ganhou a média dos dois, ele ganhou o conjunto. Então, o campeão tem que ser mais valorizado que o campeão de marcha, porque ele fez os dois, tá certo? Compreendi. Então, que se faça campeão de marcha, campeão de morfologia, até é bom dar mais prêmio, o pessoal gosta mais, entrar mais caro e dar o geral. Qual é o geral? É a soma dos dois, com os pesos que se quiserem dar. Agora, não vamos desvalorizar dessa pelagem nos últimos leilões. E aí você analisa e já fala depois, ou antes do seu leilão, e depois você responde. A palavra é sua, Paulo. Não, tudo bem. Todo mundo sabe que nós fazíamos o leilão celebridade. Perfeito. Era um sucesso. Era o leilão que mais tinha gente. Eu recebia sempre 800, mas já tive 1000. Tá certo? O leilão que mais tinha gente, porque vagava, ele passeava no Pampa, na raça Mangalá, e nós sempre tínhamos muito visitante. Nós temos um caderno com 5.000 visitas. Maravilha. Certo? É um negócio impressionante.
Tá certo? E quando eu mando a minha mala direta, eu sou perseguido. Por exemplo, quando eu vou fazer um leilão, eu não dou para o leiloeiro a minha mala direta. Eu mesmo mando. Tá. Porque eu não deixo ninguém pegar a minha mala direta. Ninguém acredita na minha mala direta. Uhum. Uma mala direta construída. Todo mundo que esteve no Lagoinha está lá. Olha Em só. algum momento. Tá certo? Então, uma mala direta é realmente muito rica. Tá certo? E eu estava falando Do leilão. Do leilão. do leilão. Então, o que acontece com o leilão? A gente fazia aquele leilão, era um sucesso, mas, sinceramente, nós fazíamos aquele leilão mais pelo institucional e pelos amigos do que pelo dinheiro. Uhum. Porque receber em 40 vezes, muito obrigado. Tá certo? 35, eu não sou disso aí, não. Vou ficar recebendo R$200 por mês, R$300. Esse que recebe 5 mil é mentira, então não adianta. O cara não paga. O cara consegue pagar 40 prestações. Assim, então, eu acho. Então, eu saio disso aí, tá certo? O seguinte, eu sempre fizemos um leilão pelo institucional. Quando o Aras já tem um nome solidificado, já não tinha mais esse interesse. Tal. Embora eu sinta muita saudade do leilão de trazer os amigos em casa, era muito legal. Mas aconteceu uma outra coisa. A Marisa começou a vender direto de um jeito que ela fica no Aras. Ela praticamente mora lá. Então, ela já vendeu 62 animais esse ano. Vendeu mais que o leilão. Uhum. É um negócio fora do comum. Toda hora entra, todo dia, às vezes ela vem um cara de manhã, um cara de tarde. Eu ligo e não consigo falar com ela. Então, ela vende muito direto. Tá. E o direto é assim, 6 vezes, 8 vezes. Tem muito à vista. Melhor condições. Tem muito à vista. Melhores condições. Tem muito à vista, tá certo? Não tem comissão para ninguém. Só ela que tem uma comissãozinha. Também, né? Também, né? Ela tem Também, uma né? comissão. 62 Esse é o dinheiro que ela nem parta. Esse é o dinheiro que ela parta. Ela parta. 62 não chegou nem no final do ano, poxa vida. É. Mas olha, realmente ela vende muito, mas ela tem paciência. Todos os caras que vão no Aras, não é assim, um copo d'água. Almoça no Aras, toma uma bebida. É acolhido. Passeia, mostramos tudo. Inclusive o que a gente não quer vender. Já fala antes. Tá certo? Na seleção do projeto de criação, etc. Então, quando começou a vender direto, não tinha jeito. Quando pintou a pandemia, bombou de tal forma que depois da pandemia continua bombando. Não igual a pandemia, Sim. mas está uns 80% na época da pandemia. Então, vende tanto que eu não consigo fazer uma tropa para colocar no leilão. Fora que os prazos são menores, eu não tenho comissão, etc. Agora, o leilão é um instrumento maravilhoso que foi criado. O leilão poderia ser uma exceção e não a regra. Uhum. Então, um leilão atrás do outro também eu acho que lota muito. Ele estraga, às vezes, as minhas vendas diretas, porque eu vendo prazo curto, cara, vou comprar no leilão, não sei o quê, tal, acontece, mas nós temos optado pela venda direta, e mesmo que a gente quisesse fazer leilão, não tem. E como eu tenho a mania, todo mundo sabe que o meu problema é competição, eu adoro. Então, como eu tenho essa mania, que se eu for fazer um leilão, não vamos fazer um leilão mais ou menos? Ou vai ser Vou inventar um monte de coisa, como eu já inventei animal dançando, eu invento cantor, cara declamando, peça no meio. Os nossos leilões era sempre tem que inventar. Então, para inventar, ia ter que investir um dinheiro grande, cada leilão daquele custava R$400 mil, R$500 mil. Tem que dedicar o Aras tem que pra dedicar para isso. O cara vai lá comprar, não vende, porque está num leilão, etc. Então, ficou muito mais leve para nós, e a gente está conhecendo muita gente pessoalmente. As pessoas ligam, perguntam, e como é que está o animal, que comida vai dar, etc. Ela tem paciência de responder para todos, e a gente cria clientes fiéis e recorrentes. É isso. Por isso que paramos. Tem, porque nós vamos ter que realmente fazer o nosso vamos lá. time. Acabou. Ô, Paulo, não, eu quero que acho que justo antes de encerrar o bate-papo com você, se tem algum assunto que você queira falar em especial, que a gente alguma consideração, abordar, final que você queira falar aqui para esse encerramento desse bloco, também aí fique à vontade. Algum assunto final que você gostaria de falar? Eu teria talvez algum assunto que eu gostaria de falar, mas que eu prefiro não falar, porque eu ainda não tenho conclusão dos assuntos, e porque não é para isso. Nós estamos aqui para construir, não para destruir. Tá certo? Então, eu acho que pelo que eu falei, tá bom. Eu só quero que as pessoas entendam que o mais importante da criação é que a gente cria com o prazer de criar. Sim. Então, esse prazer de criar é a coisa mais importante.
você tem que criar gostando do que você faz, tá certo? E comemorando o que você faz. Então, eu levo para a exposição mesmo, gosto que vejam o que eu faço, porque quem faz em casa escondido não adianta. Exatamente. E toda essa turma, eu morro de rir quando eu vejo, leio lá, o cara fala assim, não, eu crio para mim mesmo. Mentiroso. Porque se nascer um animal lá, melhorar e pôr para a pista, ele leva a família, a empregada, o cachorro, todo mundo de chapeuzinho e fica na cerca assim. Tudo lá na cerca. Se ele ganhar, cai tudo para dentro. E depois fica lá tomando. Então o cara fala, não, eu não ligo. Até que ele vai. A exposição é a coisa mais bacana que tem, porque você vê os amigos, você compete, você mostra o que você tem, você se autovaloriza e você seleciona, baseado naquilo que você vê. Se você não mostrar para ninguém, e não adianta ouvir a opinião de um técnico, você tem que ouvir uma opinião geral numa exposição. Então eu acho a exposição a coisa mais bacana que tem, sou meio viciado nelas, tá certo? Sou meio viciado nelas, gosto mesmo, levo bastante pampa, já disse que é para que o pampa cresça, e essa é o nosso foco. É Maravilha. isso. E eu, para dizer para todo mundo, é que criem manga larga, tá certo? Mas com prazer de criar. Compre o seu cavalo registrado de raça pura. É aqui, no Vale do Paraíba, em Jacareí, no Paraíso Aras Lagoinha, que os nossos cavalos campeões pampas estarão esperando por você. Com preços muito acessíveis, você adquire na hora e já vai curtir cavalgadas e passeios com a sua família. Consulte o Aras Lagoinha no Google, nos procure no Instagram, no WhatsApp e torne o seu sonho possível.